Deus é bom, amém? Ixi, Deus é bom, amém? Glória. Que coisa boa. Você gostou aqui dessa coisa aqui? Rapaz, isso ficou veneno. E aí, ficou bonito? Glória a Deus. É para você, a sua cara, porque você é lindo. Amém? Que coisa boa, né? Estamos aqui prontos para receber a palavra de Deus. Quantos estão prontos, com o coração aberto, para receber a palavra de Deus, receber tudo aquilo que Deus tem para nós nessa manhã? Amém? Você está pronto? Sim ou não? Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nós te damos graça pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra é a verdade e a Tua palavra tem mudado as nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, Atos no capítulo 2, nós vamos navegar com o Espírito aqui nessa manhã. Glória a Deus. Nós vamos navegar aqui com o Espírito nessa manhã em alguns textos, para que a gente possa entender onde o Senhor quer nos levar, amém? Atos no capítulo 2, verso 42, tem um texto aqui na minha Bíblia que diz assim, olha, como viviam os convertidos, né? Ou como os convertidos estavam a viver. No verso 42, fala um pouco sobre como era o contexto, o dia a dia da chamada primeira igreja, né? Algumas pessoas chamam de igreja primitiva, né? Eu não gosto muito desse termo, que parece que era do homem das cavernas, né? Mas é a primeira igreja, aquela primeira instituição, né? Aquela igreja que ela começa então a dar sequência ao que Jesus vinha fazendo, né? O que Jesus vinha fazendo? Jesus vinha manifestando a glória de Deus, amém? A Bíblia diz que Jesus era a exata expressão de quem Deus era. Olha só, não é tremendo isso? Era a exata expressão de quem Deus era. E aí diz assim o verso 42 de Atos no capítulo 2. Eu estou olhando aqui para essa caixa de som. Será que eu posso virar ela um pouquinho para cá, Filipão? Eita glória. Valeu, Marlowski. Pastor Marlon. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ficou bem melhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 43 diz assim: em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí vem o verso 45 que fala sobre um contexto da época, diz que vendiam suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Agora, observe que isso era um contexto específico de uma igreja perseguida. Não é assim? Alguns tinham mais, alguns tinham menos, então aquele povo era perseguido, naquela época eles vendiam tudo e distribuíam entre eles ali para ninguém morrer de fome, porque era um contexto totalmente contrário do que a gente vive hoje. Isso não quer dizer que agora na igreja tem que todo mundo vender tudo e dividir. Amém? Verso 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aí o verso 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, olha só que interessante esse termo, enquanto isso o quê? Enquanto eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações, enquanto eles andavam em temor aqui não é medo, é reverência, né? Enquanto sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos,
enquanto todos estavam juntos, tinham tudo em comum, enquanto perseveravam unânimes no templo, enquanto partiam o pão de casa em casa, falando de comunhão, enquanto tomavam as refeições com alegria e singeleza no coração, enquanto louvavam a Deus. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É interessante isso, porque esse texto ele fala de um contexto. Existia um ambiente favorável, existia uma atmosfera propícia, se pudermos falar assim. Existia uma disposição do coração daquela igreja, daquele grupo de crentes, daquela manifestação do amor de Deus, ali local, aquele grupo, que aquele ambiente favorecia o quê? Favorecia crescimento, favorecia avanço, favorecia fortalecimento, favorecia com que os irmãos crescessem em amor, em unidade, em compaixão. Aquele ambiente favorecia com que aqueles irmãos ficassem mais e mais parecidos com Jesus. Aquele ambiente trazia a vontade de Deus, assim como ela é no céu, para a terra. Como é que você sabe disso? Ora, a Bíblia diz claramente que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, não é assim? Sim ou não? Agora, perceba comigo o seguinte: todos são salvos? Sim ou não? O mundo inteiro é salvo? Vai todo mundo para o céu? Sim ou não? Não. Ok. Os que são salvos, eles chegaram ao pleno conhecimento da verdade? Sim ou não? Não. Olha que coisa interessante, porque a gente pensa o seguinte, que tudo vem de Deus, Deus é o culpado de tudo, se está acontecendo guerra, foi Deus que fez, se chegou uma doença, foi Deus que colocou. A gente pensa assim, que Deus, na sua soberania, Ele vai passar por cima de tudo e de todos para que a vontade dEle aconteça. É assim que a gente pensa. Mas agora, nesse texto que a gente acabou de ver, a gente viu que existia um ambiente de escolha, um ambiente onde o grupo de crentes, aquela igreja, ela direcionava o seu livre-arbítrio para uma posição correta, e aquele direcionamento favorecia a vontade de Deus acontecer. Ao mesmo tempo, a gente viu, acabei de citar um texto, onde você vê que nem sempre, por mais que seja a vontade de Deus, aquilo acontece. Porque é claro, é explícita a vontade de Deus nesse texto. O desejo de Deus, a vontade dEle, o que está no coração de Deus, não é que o homem pereça. A vontade de Deus, a vontade mesmo de Deus, se fosse fazer a vontade de Deus 100%, era que todo homem fosse salvo. E os que são salvos chegassem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus explícita na palavra. Mas a gente sabe que nem todo homem vai ser salvo e nem todos aqueles que vão ser que são salvos vão chegar ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela passa pelo livre-arbítrio humano. Para que os céus se manifestem na minha vida, é necessário escolha. É necessário eu me posicionar como um ambiente favorável para que a vontade de Deus se manifeste na minha vida. A vontade de Deus não vai ser feita de qualquer coisa, de qualquer jeito, irmãos. Deus não é manipulador, Deus não força ninguém, Deus não é um tirano. Você está comigo? Aquele que é tirano, aquele que força, aquele que força a porta, que manipula, que entra de qualquer jeito, tem outro nome. Não é Deus, não. Deus é um cavaleiro, é um gentleman. Ele espera com que ele bate na porta, irmão. Mas quem abre é eu e você. Eis que estou na porta e bato. Aquele que abrir a porta, a minha vontade vai se manifestar na vida dele. Aquele que abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou salvar. Eu vou ter comunhão, eu vou manifestar a minha presença na vida dele. Você está comigo? Então você percebe aqui nesse texto, que a gente acabou de ler, capítulo 2,
que para que a gente viva a glória de Deus na terra, e é possível viver a glória de Deus na terra, porque a Bíblia diz que eu e você reinaremos não quando chegar no céu. Eu e você temos a possibilidade, por causa de Cristo, reinarmos em vida. O que significa isso? Vivermos o reino de Deus na terra. Você está comigo? Porque tem gente que pensa, um dia quando chegar no céu vai ser tudo diferente. Essa desgraça que a minha vida vai passar. Um dia quando chegar no céu isso tudo vai acabar. Por enquanto eu vou aguentando aqui, vou tomando pancada de tudo quanto é lado, vou cambaleando e o importante é eu chegar no céu, que lá vai ser diferente. Mesmo que eu chegue tropeçando, eu chego, tropeço aqui, cai acolá e depois se levanta e começa a louvar. As pessoas vão sendo ensinadas que tropeçar é normal, deserto é normal. Não foi isso que Davi disse. Davi disse o seguinte, totalmente diferente. Ele disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não é obrigado a passar, irmãos. Mas se acontecer uma circunstância, ainda que eu passe, eu não vou ter medo nenhum, porque é lá também, que o meu Senhor me carrega, é lá que o meu Senhor me leva, porque eu sei que eu tenho um pai, eu sei que eu tenho um pastor, então ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo. Agora presta atenção no que ele está fazendo aqui. Ele está falando de um ambiente natural e um ambiente de glória, um ambiente espiritual. Vale da sombra da morte não está no céu, não vem de Deus. A Bíblia diz que toda bondade, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança. Então, o vale da sombra da morte não veio de Deus, é natural, é do Deus deste século. Ele proporcionou o vale da sombra da morte, mas ainda que eu esteja lá, eu não estou lá. Como assim, pastor? Bom, a Bíblia mesmo diz que você não é daqui, mas está aqui. É disso que eu estou falando. Você não é daqui. Você é como um peregrino em terra estranha. Você é um forasteiro para esse mundo. Por isso que o mundo muitas vezes não te entende. Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, é o que a Bíblia diz. Não tem como... Como é que eu vou explicar a fé, irmão? Não tem como explicar a fé. Como é que eu vou explicar a trindade? Como é que eu vou explicar, chamar à existência coisas que não existem? Que coisa de louco! É porque existe uma visão natural e uma visão espiritual. Existe uma verdade que os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem, a sua mão toca. E existe uma verdade maior. Aquela que você ainda não viu, mas viu. Aquela que muitas vezes os seus olhos ainda não vão ver, não estão vendo. Mas você vê aqui dentro. Aleluia. Você vê aqui dentro. Por quê? Você vê com outros óculos. Não são esses óculos aqui fabricados pelo homem. Não são óculos naturais, mas o óculos dos céus. E você consegue enxergar como Deus enxerga. Você vê o que Deus vê. Você vê o que está escrito na palavra se manifestando na sua vida. E é por isso que você se posiciona em fé e se torna inabalável. Ainda que eu esteja numa circunstância contrária, eu não vou temer, porque eu sei, aleluia, eu sei que maior, aleluia, eu tenho informação privilegiada, eu sei que não vai ficar assim, eu sei que os céus estão se manifestando na minha vida, eu estou vendo, não, estou sentindo, não, mas eu sei. Eu sei. Por que eu sei? Porque a palavra diz que sim. Porque Deus diz que sim. Porque eu conheço o meu Pai. O meu Pai não é mentiroso. Ele não é filho de um homem para que minta, ele não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Ele não se arrependeu. Tudo aquilo que ele me falou vai acontecer. Mas eu não estou vendo. Quem disse que eu preciso ver? Eu preciso ver. Eu preciso gerar dentro de mim. Eu preciso pintar um quadro dentro de mim, de acordo com a palavra, e ter certeza que eu vou ficar olhando para o monte, de onde vem o meu socorro, e não para a terra. Imagina se Abraão estivesse olhando para a sua vida
em vez das estrelas do céu e a areia do mar. Sinais que Deus deu. E vão nos lembrando. Aleluia. Que texto tremendo que foi citado aqui no louvor. A mulher do fluxo de sangue. Imagina aí, irmãos. 12 anos sofrendo. De uma enfermidade, sangue. Segundo a cultura daquela época, aquela mulher era maldita. Então não era só um sofrimento físico, era um sofrimento psicológico. Era uma pressão externa enorme. Porque segundo a lei daquela época, toda vez que viesse alguém perto dela, ela tinha que dar um grito: sai daqui, eu sou imunda! Imagina você convivendo com essa situação, 12 anos da sua vida. De repente ela ouve. Tem um camarada aí chamado Jesus, olha, está acontecendo coisa ali. O povo está sendo curado, ele encosta no povo, o povo é curado. Estão dizendo por aí que ele é o Messias. Tem gente que acredita, tem gente que não. Os religiosos estão dizendo que não, está tudo querendo matar ele. Mas uma coisa é fato. Algo tá acontecendo ali. Uma vez disseram que ele fazia isso por causa de demônio, mas ele disse um negócio muito interessante. Ele disse: olha, o reino dividido não subsiste. Então eu acho que é de Deus aquilo ali. E ela começa a falar consigo mesma. De repente ela ouve falar: rapaz, o homem está vindo aí. Jesus está vindo aí. E ela começa a falar consigo mesma. A Bíblia diz que ela falava consigo mesma várias vezes. Se eu tocar nele, eu vou ser curado. Se eu tocar nele, eu vou ser curado. Se eu tocar nele, eu vou ser curado. O que é isso? É natural ou é sobrenatural? É sobrenatural. Porque o natural já dizia. Ela tinha vários relatórios médicos. De fato, a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro tentando ser curada através da medicina. E não tem absolutamente nada contra a medicina. Medicina é uma bênção, irmãos. Médicos são bênção. Você está comigo? Mas acontece que ela já tinha gastado o dinheiro todo, não tinha esperança, não havia mais saída naturalmente falando. Mas ela começou a enxergar uma luzinha no fim do túnel. Ela diz: rapaz, se eu tocar nesse homem, eu vou ser curado. E ela começa a dizer: se eu tocar, eu vou ser curado. Se eu tocar, eu vou ser curado. Se eu tocar, eu vou ser curado. O que é isso? Ela começou a olhar para o lugar certo. Ela começou a olhar para a resposta e não para o problema. Ela começou a olhar para a saída e não para a circunstância. E aí, queridos, a Bíblia diz que ela chegou nele, tocou nele. E de repente Jesus estava indo para outro lugar. Jesus e os seus discípulos iam fazer outra coisa, não tinha nada a ver com aquela mulher. Nada a ver. De repente aquela mulher toca nele a ponto de parar o que Jesus ia fazer. Você está entendendo, irmão? Smith Wigglesworth diz que existe algo em fé que faz os céus pararem e olhar para você. E ele está indo para um lugar fazer coisa boa. Jesus não ia passear. Passear é bom também, amém, irmão? Mas ele estava indo curar alguém. De repente ele para o que estava fazendo. Ele diz: alguém me tocou. Né? Então, um amigo meu do Nordeste, do Brasil, que ele fala que essa frase foi dita em nordestês. Ele diz: quem te comeu? Quem te coneu? Não é comeu não, é te coneu. Então, querido, aí Jesus ele para. Quem que tocou? Quem me tocou? E os discípulos pensam, os discípulos acham que ele está doido. Jesus, você está ficando doido, você está brincando com a gente, né? É porque a gente lê a Bíblia, irmão, como se fosse uma coisa. Oh, Jesus. Irmão, está todo mundo tocando em Jesus. Todo mundo. É por isso que os discípulos param para ele: Jesus, você está brincando com a gente, não é possível. Está todo mundo te tocando. É óbvio. Oh, Jesus, está todo mundo tocando. E aí ele para e fala: olha, não, foi um toque diferente. Isso foi um toque diferente. Não foi um toque natural. Não foi uma ação natural. Não foi uma ação religiosa. Não foi uma ação mecânica.
Foi um toque diferente, foi um toque onde trouxe a manifestação do poder de Deus, onde trouxe a vida de Deus, que a vida dentro de mim se manifestar. Alguma coisa aconteceu, alguém diferente tocou em mim, alguém com a disposição do coração diferente, alguém que estava olhando para o lugar certo, tocou em mim. E aquilo que não estava programado, irmãos. Os céus não programaram aquele momento, entenda isso. A gente pensa que é tudo programado. Parece que Jesus... Como assim, irmão? Então Jesus estava fazendo um teatro. Né? Jesus combinou ali, já sabia. Alguém vai me tocar, eu paro, faço um showzinho aqui, todo mundo vai achar que eu sou o cara e eu fico bem na fita. Tem gente que pensa assim. Irmãos, não estava programado. A escolha de um ser humano mudou a direção. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, o problema é que você pensa que você é menos do que você é aos olhos de Deus. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. O profeta vira para o rei e fala assim: você vai morrer. O profeta estava mentindo? Não. Estava sim ou não? E no Velho Testamento o profeta falava o quê? O profeta era o quê? A boca de Deus. Deus estava mentindo? Não. E aí o profeta fala para o rei: você vai morrer. O que acontece? A Bíblia diz que o rei chora, se arrepende. Na hora que o profeta está indo embora, a programação dos céus muda. Ô, queridão, volta lá, fala para aquele rei que eu ouvi ele. Eu ouvi o que ele estava falando. Fala que eu vou acrescentar dias. Fala que eu vou acrescentar anos. E aí o profeta volta e diz: olha, o Senhor ouviu. Aleluia. O profeta mentiu na segunda vez? Mentiu na primeira? Então o céu está em crise. Deus não sabe o que quer. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Uma escolha minha e sua muda. Programações divinas. Mas como assim, pastor? Isso é o que eu chamo da divina participação humana. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra, lembra disso? A terra ele deu para quem, querido? Para os filhos dos homens. Satanás roubou a autoridade, mas em Cristo a autoridade foi reconquistada. Sabe o que significa isso? A autoridade de governo na sua área de influência, na sua casa, onde você está, é sua, meu querido. Você é embaixador, embaixatriz do reino dos céus. O embaixador, aonde ele vai, não é mais aquele lugar onde ele está, é o país de onde ele veio. Ninguém pode tocar nele, porque se tocar nele, tocou no país inteiro, irmãos. Se pegar aquele embaixador, isso aí é uma conclamação de guerra. Aleluia. A Bíblia diz que você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Aleluia. Tem gente que está pegando. A Bíblia diz que você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Estávamos nas trevas, estávamos no natural, segundo a Bíblia, filhos da ira, éramos meramente naturais. De repente, em Cristo, uma nova raça se criou. Aqueles que não são daqui, mas estão aqui. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que se movem por Ele. Aqueles que manifestam a glória de Deus. Aqueles cuja presença de Deus, através do Espírito Santo, habita dentro deles. Aonde você vai, a glória de Deus vai. Aonde você vai, a manifestação do reino vai. Aleluia. É por isso que você não pode ficar olhando para o natural. Claro que você não vai desprezar as coisas que acontecem, irmão. Não é isso. Nós estamos ensinando a desprezar os sentimentos, desprezar as coisas que acontecem. Nós ainda temos uma alma, você está comigo? Mas essa alma ela precisa ser renovada. Você não é escravo dos seus sentimentos. Você está comigo? Olha que texto interessante esse aqui. Deixa eu abrir esse texto aqui para você. Eu não programei nada disso, mas estamos seguindo o Espírito. Amém, querido? Olha que texto interessante.
Olha que texto maravilhoso esse aqui. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Em tudo somos atribulados. Oh, aleluia! Glórias! Obrigado, Jesus. Ei, mistério. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Em tudo somos atribulados. Natural. Porém, não angustiados. Sobrenatural. Perplexos. Porém, não desanimados. Perseguidos. Porém, não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também, presta atenção nisso, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia. Verso 11, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso é que também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça se multiplique, torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Observe esse texto, irmãos. Se eu voltar aqui um pouquinho, observe esse texto aqui, desde o começo, verso 1. Pelo que também temos esse mistério, segundo a misericórdia de Deus que foi feito, não nos desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando na astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda é encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não se lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos por amor de Jesus, porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória, na face de Cristo Jesus. Verso 7, nós, porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa. O tempo todo nesse texto, você observa o natural e o sobrenatural andando de mão dada. Aliás, deixa eu voltar aqui. O natural e o sobrenatural se opondo. Aleluia. A Bíblia fala sobre trevas e fala sobre luz. Fala, por exemplo, olha, vamos voltar aqui nesse texto aqui para a gente entender. Em tudo somos atribulados. Deixa eu te perguntar uma coisa. A tribulação é escolha sua? Às vezes acontece, sim ou não? Porém, não angustiados. Ficar angustiado ou não, é escolha sua? A perseguição é escolha sua? Ok? Agora entender que você não é desamparado nem abatido, é escolha sua? Aleluia. O texto inteiro ele está falando disso. Do natural e do sobrenatural. E a diferença é uma coisa no meio, livre-arbítrio.
escolha. Eu e você escolhemos nos inclinarmos para o natural ou nos inclinarmos para o espiritual. Nos inclinarmos para aquilo que os nossos olhos estão vendo ou nos inclinarmos para aquilo que a palavra diz que nem sempre estamos vendo com nossos olhos. Nos inclinarmos para a vontade de Deus, o plano de Deus, a direção de Deus. Tem um outro texto que ele diz assim, olha, aleluia. Romanos no capítulo 4, 17 diz assim, olha. Vamos ler a partir do 16. Esta é a razão por que provém de fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa a toda a descendência, não somente a que está no regime da lei, mas também ao que é da fé. Quem é da fé aqui? Então está falando de você, que é da fé, e que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos, como está escrito, pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus, presta bem atenção, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que está escrito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Você percebe, querido? Nós temos consciência do natural? Sim. Sabemos, temos que fazer escolhas baseadas na nossa inteligência, muitas vezes. Você vai até onde você pode ir no natural? Sim, irmãos. Mas vai ter momento, irmãos, que o natural vai ser contrário àquilo que você está crendo. Vai ter momentos que o natural ele vai questionar a sua fé. Ele vai te colocar numa posição ou vai, irmãos. E é por isso que a Bíblia diz que é importante nós colocarmos a nossa raiz firmada na rocha. Que rocha é essa? A rocha da palavra. Porque é isso que vai nos dar fundamento. Para no dia que a tempestade vir, o vento bater, vier a inundação, você permanece firme. Aleluia. Então existe o natural e o sobrenatural. Eu e você temos que escolher qual lado a gente vai ficar, irmãos. Aleluia. Agora, o interessante, voltando para a igreja, primeira igreja, que você observa que aquele ambiente, ele era favorável à manifestação do poder de Deus. Aquele ambiente, ele era favorável para que o poder de Deus se manifestasse, para que o povo crescesse em fé. Aquele ambiente de unidade, de amor, ele era favorável para que a igreja avançasse em Deus e reconhecesse quem é em Cristo e apontasse os olhos para o lugar certo, a resposta e não a circunstância. Eles tinham problemas sim, mas segundo Paulo, vinha a pressão e eles não eram abatidos. Não ficavam desanimados. Por que isso, irmãos? Por que isso? Porque havia um ambiente de koinonia, havia um ambiente de amor, havia um ambiente de família, havia um ambiente, irmãos, onde estava todo mundo junto. Aleluia! Havia um ambiente, irmãos, que era todo mundo junto e misturado. Unidade, havia um ambiente de cuidado um para com o outro. Aleluia. Eu fico muitas vezes vendo, irmãos, Deus me deu algumas palavras em alguns lugares que eu fui recentemente, bem duras. A respeito, sabe de quê? Fofoca. Mas que é isso, pastor? Eu nunca vi fofoca na igreja. Deixa eu beber água. Irmãos, existem determinados tipos de coisas que vão querer se levantar para destruir a unidade de uma igreja. E a gente não pode brincar com esse tipo de coisa. A Bíblia fala sobre discernir o corpo de Cristo. E a Bíblia diz naquele texto de Coríntios que tem muitos que dormem, estão doentes, dormem, porque não discernem o corpo de Cristo. Sabe o que é isso? É esse ambiente de amor mesmo, é entendendo
um ao outro, andando em amor, cuidando, tirando essa coisa de fofoca. Que coisa horrível. Eu vi isso uma vez na vida, e já dei logo uma lapada lá em Londres. Porque, irmãos, isso aí não tem espaço. No ambiente de amor, no ambiente de unidade, isso não tem espaço. Amém? Somos uma igreja do amor, irmãos. Somos a igreja onde pessoas vão entrar por aquela porta ali e sentir constrangido pelo amor de Deus, sentir abraçados pelo amor de Deus. Aleluia! Eles vão entrar por aquela porta ali, irmãos, sentir o amor de Deus presencial através da sua vida. Aleluia! Você está comigo? É esse ambiente de unidade, de amor, de comunhão, de compaixão, de cuidado, que a gente precisa replicar. Você está comigo? O livro de Atos, ele conta a história de Filipe. Eu amo a história de Filipe, né? Filipe, que está lá na mesa de som, estou brincando. Ele conta a história de Filipe. A história de Filipe é fantástica, irmãos. Eu amo aquilo. A Bíblia fala pouquíssimos versículos sobre Filipe, mas o que a Bíblia fala sobre ele é impressionante. A Bíblia diz assim, que Filipe, houve um momento na igreja, onde as tarefas da igreja, elas precisavam começar a ser divididas. Por quê? Os apóstolos estavam fazendo tudo, e porque eles estavam tentando fazer tudo sozinhos, aquilo estava sobrecarregando a vida deles, e estava tirando eles daquilo que só eles poderiam fazer, como autoridade espiritual sobre aquele povo. Que era o ministério da palavra e o ministério da oração, que diz a Bíblia. Eles precisavam ter tempo para fazer essas coisas. Só que eles estavam tão sobrecarregados, e aí Deus dá uma instrução, olha, separa homens para que sirvam às mesas. O que é servir às mesas? É o trabalho do dia a dia da igreja, trabalho maravilhoso, trabalho abençoado. Amém? O problema é que tem gente que pensa que Deus ele vai galardoar cargo ministerial, não tem nada a ver com isso. Deus vai galardoar a fidelidade, irmãos. Tem nada a ver com isso. Se eu varrer a igreja com fidelidade e um ministro do evangelho estiver fazendo aquilo de forma leviana, o que está varrendo tem um galardão muito maior. Tem nada a ver com título, irmão. Eu não estou nem aí para título. Eu estou nem aí se o cara me chama de pastor, se não deixa de chamar. Eu estou nem aí, irmão. O maior título que a gente pode ter, a gente já tem. Irmão de Jesus Cristo, Filho de Deus. Maior título que tem. Não troco isso por nada. Aleluia. Oh, aleluia. Então, queridos, Filipe está lá no meio desse povo, os que foram escolhidos para servir às mesas. E é interessante que a Bíblia diz que não é para qualquer um servir à mesa, trabalhar na igreja. Diz que tinha que ser um homem de boa reputação, né? Cheio de fé, a pessoa crente, irmão, ponta firme, caba bom. E aí aquele povo é levantado para servir às mesas. Aí um pouco depois, lá pelo capítulo 6, acredito eu, vem uma perseguição na igreja, e aquela igreja, a primeira igreja, ela é dispersa. O que significa isso? Vai cada um para um lado. Fugido, o povo vai fugido. Aí Deus, que usa toda e qualquer circunstância, reverte toda e qualquer circunstância a nosso favor, e aí é um erro que muita gente faz naquele texto, que eles pensam, Deus opera tudo para o meu bem, como se Deus operasse mal, não é isso que diz o original não, o original diz assim, olha, em tudo Deus opera ao seu favor, mesmo nas circunstâncias, Deus vai mudar aquela circunstância a seu favor, para que você cresça, avance e chegue o melhor de Deus, é isso que diz o texto, são coisas diferentes. Agora, querido, veja bem, a pessoa está lá, Filipe está lá, trabalhando, servindo às mesas, dando o seu melhor, vem a perseguição e a Bíblia diz que Filipe vai parar lá em Samaria. Só que existia algo formado dentro de Filipe, a presença de Deus, a convicção de quem Deus era tão grande, que Filipe ele começa a pregar a palavra. Não existe eu nunca vi na Bíblia ali que Deus chamou Filipe. Não, a Bíblia diz, ele começou a pregar a palavra, ele começou a falar de Jesus. Tem gente que não entende isso. Se for para falar da vida de alguém, irmão, fala de Jesus, que produz vida. Você está comigo?
Não é para falar da vida do irmão, fala da vida de Jesus. Quer falar da vida de alguém? Fala da vida de Jesus. Vai transformar as pessoas. Amém? Aí, querido, lá vai Filipe. E Filipe começa a pregar o evangelho. E a Bíblia diz que em um determinado momento, sinais, milagres começam a acontecer. O que acontece? O povo vem, a Bíblia diz que multidões vinham para ver Filipe pregar. Olha que coisa poderosa. As multidões vinham, as multidões, elas concorriam, elas queriam estar perto de Filipe. Aí diz que uma certa vez chegou um mágico, esse mágico era muito famoso na cidade. Só que aí a hora que o povo viu Filipe, todo mundo largou o mágico. Porque diz, pelo amor de Deus, esse Filipe é muito mais poderoso que você, sai para lá, mágico. O que ele fez? Aí esse cara, o que ele faz? Ele vai em Filipe, peraí, como é que é? De onde vem esse poder aí? Quero esse negócio aí. Aleluia. E aí a Bíblia diz que aquele camarada começa a seguir Filipe. Imagina isso. Aquela pessoa que estava lá servindo às mesas, organizando, bonitinho, pintando, colando esse negócio aqui. Aleluia. Pintando a parede, lixando, chegando em casa podre de sujo. Aquele cara lá, agora estava pregando o evangelho, irmão. E o milagre comendo solto, irmão. Não era um milagrezinho, daqueles milagrezinhos. Acontece uma coisa na igreja, né? Porque hoje em dia, a hora que alguém levanta de uma cadeira de roda, a igreja inteira... Ah, meu Deus! Esse tipo de milagre era comum. Faz parte do dia a dia. O sobrenatural é normal, irmãos, para você. Aleluia, aleluia. Eu estava sexta-feira, agora, ministrando para a nossa igreja, Verbo da Vida, lá de Winterthur, na Suíça, em Zurich, pelo Zoom. E o pastor pediu para eu orar no final eu estava orando, de repente veio uma impressão no meu coração. Eu disse, quem aqui está com a dor? A irmã falou, tem anos que eu estou com essa dor aqui no pé, não consigo nem ficar em pé, o médico já falou que é só... cirurgia. Na hora que ela falou essa palavra cirurgia, veio uma impressão dentro de mim. Diga a ela que eu sou cirúrgico. Aleluia, irmão. A glória não é nossa não, irmão. É dele. É dele. A gente só fica aqui mesmo, tendo o privilégio de ser canal do poder de Deus. A glória é dele, irmãos. Não é por causa de mim, não. Qualquer um aqui tem o Espírito Santo dentro, irmãos. E você pode botar a mão no enfermo e ele vai ser curado. Não tem outra opção. Por que não tem, pastor? Porque a Bíblia disse que eu e você vamos levar o evangelho. E todo mundo que vai botar a mão vai ser curado. O problema é que a gente já bota a mão com expectativa de que não vai dar certo. Aleluia. E eu disse para ela, olha... vou orar por você, compartilhei para ela, o Espírito Santo falou comigo que ele é cirúrgico. E de forma cirúrgica, ele vai te curar. Aí a gente orou por ela, falei, minha irmã, levanta aí, dá uns pulinhos aí. Ela levantou, deu uns pulinhos, aleluia. Aí a hora que ela sentou na cama, eu já estava na cara dela, fé dá para ver na cara, irmão. Ela rindo de Gênesis a Apocalipse. Rindo, feliz. Irmãos, a manifestação do poder de Deus traz cura, alegria, paz. Tem gente que não está vivendo paz, não está vivendo alegria, não se sente pleno. Sabe o que está faltando? Está faltando a manifestação do poder de Deus. Não estou falando de religião, irmãos. Eu não sirvo uma religião. Você não está numa religião. Eu estou falando do Deus vivo, da pessoa. E a manifestação da vida de Deus é essa manifestação que traz paz, alegria, plenitude. E aí lá vai Filipe, irmãos, pregando para o povo. De repente, olha esse texto aqui, olha isso aqui, meu irmão, pelo amor de Deus. De repente, Filipe está lá, pregando o evangelho, as coisas acontecendo. Aí lá no capítulo 8, verso 26 de Atos, olha isso aqui, irmãos. Capítulo 8 de Atos, verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, desponte, vá para o lado sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Presta atenção nisso. Este se acha deserto. Sabe o que significa deserto?
Essa palavra exército vem do grego eremos, significa solitário, abandonado, desolado, desabitado. Ô Jesus, deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu te ensinar algumas coisas aqui a respeito de estratégia de evangelismo. Você não está entendendo não, Jesus. Se Filipe fosse mineiro, né? Você não está entendendo não. Uai, moço, você não está entendendo não. Ô Jesus, sério mesmo. Deixa eu te falar um negócio aqui. Está vindo multidões me ouvir pregar, Jesus. Você não está vendo, o povo está sendo curado, é a rodo. Aí agora você quer que eu saia daqui? Tem gente que por muito menos sai da igreja. O pastor me tirou da liderança do carrinho de pipoca. Vou me desviar. Agora o texto continua, o verso 26 diz assim, que veio o anjo do Senhor e falou a Filipe, Filipe, sai daí. Sai daí, Filipe. Eu preciso de você em outro lugar. Filipe, sai daí. Sai do lugar da fama, sai do lugar das multidões, sai do lugar dos holofotes, sai do lugar da televisão. Filipe, eu preciso de você para ir para um lugar. Que lugar é esse, Jesus? É um lugar que não tem ninguém. Está deserto. Não tem nada. Desolado, deserto, só tem areia. Aí a Bíblia diz que Filipe se levantou e foi. Irmão, sabe o que é isso? Ele recebe uma informação dos céus e ele recebe uma informação dos olhos que ele está vendo. Multidões. Ele poderia ser tentado a pensar, quem está fazendo isso aqui sou eu que sou bom demais, é eu que sou o cara, o povo está vindo para me ouvir. Mas ele sabia de uma coisa, o povo só estava vindo, porque ele estava no centro da vontade de Deus, Deus estava falando através dele, e agora essa mesma fonte disse, Filipe, vem para cá que eu estou precisando de você, vem aqui. É por isso, irmãos. Ele reconhecia que o sobrenatural estava chamando ele. Então, se ele permanecesse naquele lugar de multidões, ele estaria operando no natural. E ele não trocava o sobrenatural pelo natural, mesmo que parecesse aos olhos dele melhor, mais efetivo, mais eficaz, é uma estratégia melhor. Irmãos, que Deus nos livre desse engano. Que Deus nos livre de avaliar sucesso por aquilo que os nossos dedos conseguem contar. Ele larga e vai. E vai, irmãos. Aí um dia eu lendo esse texto, eu perguntei ao Senhor, Senhor, onde é que Filipe aprendeu isso? Pelo amor de Deus. Sabe o que Deus disse? Atos capítulo 2. 6. Servindo às mesas. Num ambiente de unidade, de amor, de coinonia. Sabe onde é que Filipe aprendeu caráter? Colando madeirinha no arco. Sabe onde é que Filipe aprendeu a ouvir do Espírito? Lixando parede. Servindo. Igreja, irmãos, não é vir no culto no domingo, não. Igreja é comunhão, igreja é serviço, igreja é estar junto, é ter cheiro de gente mesmo. E foi ali, ó, servindo. Aleluia. Pronto. Filipe foi aprendendo a ouvir a voz do Senhor. Eu contei um testemunho uma vez, a gente tentou fazer essa curva aqui de tudo quanto é jeito. Nada dava certo. Aí eu vi que a coisa estava feia mesmo, quando alguém teve uma ideia e fez assim, ó. Não, isso aqui é tranquilo, a gente faz assim, ó. Aí eu olhei aquilo, falei, Senhor, nós precisamos da sua intervenção urgente.
E aí Deus literalmente deu uma estratégia de pegar um cano e fazer a curva com o cano. Isso aqui foi feito na mão, irmão, foi máquina não. Por isso que às vezes você vê alguma curvinha aqui, foi feito na mão, serrinha, tico-tico, ó. Minha favorita, minha ferramenta favorita. Descobri que eu nasci para ela, irmão. E ela me ama também. Eu e ela, serra tico-tico. Eu tô quase chamando Marina, minha tico-tico. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Aleluia. Deus deu uma estratégia, a gente foi fazendo. Agora você pensa que não, irmãos. Na hora da dificuldade, sabe o que vem no seu coração? O cano que Deus mandou dobrar. A toalha que Deus mandou fazer assim, porque ficava mais bonito. Ah, mas isso tem mais bobo do mundo. Não, irmãos. Deus está interessado nos detalhes da sua vida. Tem gente que cai no engano de, eu não vou incomodar Deus com isso. Você não conhece a Deus se você fala isso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Ele está interessado. Não é que você incomoda, ele está interessado. Você é o filhinho, a filhinha do papai. Ele está interessado em você. Ele quer te ver bem, ele quer te ver feliz. Não incomoda ele não. Pelo contrário, ele ama. Ele ama isso. Ele ama saber dos detalhes. Ele ama saber. Conta para ele o seu dia. Mas ele não está vendo. Tá, mas ele gosta de te ouvir. Ele ama a sua voz. Você é amada, amado do Pai. Aleluia. Nosso suprimento está nele, irmãos. Nossa plenitude vem dele. Agora você começa a perceber que existe uma escolha. Existe uma escolha, sempre vai haver essa escolha. Vamos andar no natural ou no sobrenatural? Eu vou andar de acordo com aquilo que meus olhos veem, ou eu vou andar num nível superior? Chamando a existência coisas que ainda não foram vistas, não existem, como se já fossem. Mas isso é mentir. Então Deus é mentiroso, porque foi Ele que inventou isso. Não é mentira não, irmãos. Pode ser mentira para o homem que não entende nada. O máximo que o homem consegue fazer é um mestrado, um PhD, um pós-doutorado. Ele fica inteligente ali, mas a Bíblia diz que as coisas espirituais são loucuras para um homem. Não estou falando que é ruim estudar, não. É bom demais, amém? Se houver uma direção. Eu tentei fazer mestrado 2 vezes, passei nas 2 vezes, e Deus mandou eu parar as 2 vezes, até que eu desisti de fazer mestrado. Não era a vontade de Deus para a minha vida. Pode ser que seja para a sua. Entra nisso, se for. Aleluia. Pai, nós te damos graça, Senhor. Nos inspira mesmo, Espírito Santo. Nos ajude a viver conforme a Tua palavra. A vivermos, Pai, o Teu sobrenatural. Nós não queremos, Pai, trocar o sobrenatural pelo natural. Pai, nós não prestamos para viver rasos, naturais, meramente naturais, não. Deixa o céu descer nas nossas vidas, deixa o céu descer nos nossos sentimentos, deixa o céu descer, Senhor, e nos preencher. Deixa o céu, Senhor, manifestar a sua vida em nós. Deixa o céu nos direcionar cada um dos meus irmãos. Pai, eu vejo portas abertas. Eu vejo portas. Aleluia. Pai, eu oro para que, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu vejo muitas portas abertas.
É como se eu estivesse vendo portas em cima da cabeça de alguns irmãos. Você precisa ser guiado pelo Espírito para saber se você entra ou não nessas portas. Tem portas que são de Deus, tem portas que não são de Deus. E você precisa mesmo ser guiado pelo Espírito, entender a vontade de Deus. A vontade de Deus não necessariamente está ligada a dinheiro, a um aumento, a ganhar mais. Tem pessoas que trocam ganhar mais e vai para um lugar onde não tem uma igreja boa, que vai te alimentar. Aleluia. Irmãos, ouça a voz do Senhor, discirna a vontade de Deus para a sua vida. É o tempo, não é? Aleluia. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor nos mostre claramente, a mim e aos meus irmãos, as portas que o Senhor quer que a gente entre. Eu sei que durante essa semana, Pai, muitas portas vão se abrir. E eu oro, Senhor, para que um discernimento claro da Tua parte, Pai, nos direcione, para que a gente não erre, para que a gente não perca tempo, para que a gente não fique patinando na vida, Pai. Nós queremos ser assertivos. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Existem portas, querido, que vão se abrir aí, que é resposta de oração. Tem coisas que você ora há muito tempo e portas vão se abrir durante essa semana. E você vai reconhecer a vontade de Deus. Tem portas que já se abriram e você está se perguntando, será que eu vou ou não? O Senhor vai te dar uma direção clara. Eu vejo claramente isso, irmãos. Portas. Chame o sobrenatural para o natural. Você não pode andar meramente natural. Aleluia. Ah, mas eu não sei nem se Deus me ouve mais. Parei de ter relacionamento com Ele faz tempo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Ele é seu Pai. Seu Pai. Ele não está com raiva de você. Eu oro mesmo para que a manifestação do amor de Deus, da paternidade divina, enche o seu coração. Para que você seja suprido, encharcado de paz. Você não sabe nem porquê, mas como assim? Você encharca, você não vai nem conseguir ficar nervoso. Encharcado pela paz, pelo amor de Deus. Pai, obrigado, Senhor. Queridos, existe alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Viver o melhor de Deus? Não estou falando que você nunca vai ter problema, não. Problema faz parte do mundo onde nós estamos. Mas nós não precisamos ser parte do problema. Nós podemos viver a solução em meio ao problema. E Deus vai nos direcionar, nos dar saída. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Se você quiser, levante sua mão para eu orar com você. Todos salvos? Glória a Deus. Tem alguém aqui com alguma enfermidade, irmãos? Alguma dor? Alguma dor, alguma enfermidade para que a gente possa orar por você? Amém? Todo mundo curado? Tá, glória a Deus. Eu não preciso convencer que está doendo não, né? Se está doendo, você sabe. Mas todo mundo curado, amém? Glória a Deus, querido. Então, olha, se você desejar ser batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, como a gente sempre diz, procura a gente no final, para você aprender sobre isso, sobre o batismo no Espírito Santo. É seu direito, uma vez que você nasce de novo, você tem direito. Amém? Você tem direito. Então, se você desejar, fala com a gente no final. Amém? Tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de paz e alegria. Amém? Amo vocês. Oh, aleluia.